Olá, eu sou o professor Ariel e nesse vídeo nós vamos falar sobre expressões algébricas. Então, expressões algébricas são expressões que contêm letras e números. Então eu posso dizer que uma expressão algébrica é qualquer expressão que possui letras e números. Esses números serão chamados de coeficientes numéricos e as letras serão chamadas de parte literal, certo? Lembrando que essas letras serão chamadas de parte literal juntamente com o expoente que acompanha essas letras. Aqui eu tenho 3 exemplos, onde eu tenho 2x. Esse 2x aqui, ele representa uma expressão algébrica, então 2x. Esse 2x é uma expressão algébrica que possui apenas um termo. Então, a expressão algébrica que possui apenas um termo, que é o próprio 2x. Eu tenho o 2x mais 9. Então, aqui é uma outra expressão algébrica. Essa expressão algébrica, 2x mais 9, é uma expressão algébrica que possui dois termos. Possui dois termos. Quem são esses termos? Eu tenho o 2x e eu tenho o 9. Então, isso aqui tudo é o primeiro termo. Então, aqui eu tenho o primeiro termo. Nesse primeiro termo, eu tenho o coeficiente numérico, que é o 2, e tenho a parte literal, que é o x. Já nesse outro termo aqui, eu vou chamar de segundo termo. Vou chamar de segundo termo. Esse segundo termo, ele possui apenas o coeficiente numérico, que é o 9. Ele não possui parte literal. Por essa razão, será chamado de termo independente, certo? O terceiro exemplo que eu tenho aqui é 4a elevado ao cubo menos 3a ao quadrado mais 2ab mais 9. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma expressão algébrica com 1, 2, 3, 4 termos. Então, essa expressão algébrica, ela possui 4 termos. Uma expressão algébrica de 4 termos. Esse 4a elevado ao cubo, ele representa o primeiro termo. Então, representa o primeiro termo da expressão algébrica. Esse 4a, ele tem 4a elevado ao cubo, tem coeficiente numérico 4 e a parte literal é a elevado ao cubo. A elevado ao cubo. O segundo termo dessa expressão algébrica é menos 3a elevado ao quadrado. Esse segundo termo dessa expressão algébrica tem coeficiente numérico menos 3 e parte literal a elevado ao quadrado. Já o terceiro termo dessa expressão algébrica é 2ab. Então, o terceiro termo da expressão algébrica. Terceiro termo. Tem coeficiente numérico 2 e parte literal AB. Já o último termo dessa expressão algébrica, também é conhecido como quarto termo dessa expressão algébrica, é o 9. Ele representa o quarto termo dessa expressão algébrica. Esse quarto termo tem apenas o coeficiente numérico, que é o 9. Ele não possui parte literal, por isso é chamado de termo independente. Por isso que é chamado de termo independente esse 9.
Agora, vamos falar sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, podemos observar que eu tenho uma expressão algébrica, a elevado ao quadrado, b, menos a elevado ao cubo, mais b ao quadrado. Então, se o a é igual a menos 1 e b é igual a 2, então eu já tenho o valor do a e eu já tenho o valor do b. Então, o que eu vou fazer é calcular o valor numérico dessa expressão algébrica. Então, se eu vou calcular o valor numérico dessa expressão algébrica, então eu vou substituir o a por menos 1 e vou substituir o b por 2. Observe que aqui não tem nenhum sinal, então é uma multiplicação. Então fica subentendido que eu tenho uma multiplicação. Então eu tenho o a é menos 1, então vai ficar menos 1 elevado ao quadrado vezes o b é 2. Observa que o a está elevado ao quadrado, então vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, vezes o b, esse b vale 2, menos a elevado ao cubo. Esse a vale menos 1, então vai ficar menos 1 elevado ao cubo, mais b elevado ao quadrado. Esse b é igual a 2, então vai ficar 2 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho que resolver a potência. Então, menos 1 ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Então, aqui eu tenho uma potenciação. Então, eu tenho menos 1 elevado ao quadrado. A base é menos 1. Então, eu vou repetir a base duas vezes. Então, menos 1 vezes menos 1, né? Menos por menos dá mais. E 1 vezes 1 igual a 1. Então, aqui vai ficar mais 1. Quando é mais 1, não precisa colocar o sinal. Quando eu deixo sem sinal, fica subentendido que é positivo, né? Vezes o 2, né? Menos. Agora eu tenho menos 1 elevado ao cubo. Então, menos 1 elevado ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos por menos é mais, e mais por menos é menos. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 continua sendo 1. Então, observa que eu vou deixar com parêntese, porque tem um sinal negativo e eu vou precisar fazer o jogo de sinal entre esses dois números aqui. Mais 2 elevado ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 2. Né? Observa que a base é 2, vai repetir duas vezes, que dá 4. Então, o resultado aqui é 4. 1 vezes 2 é 2. Menos por menos dá mais. 1 mais 4. Então, resultado eu tenho 2 mais 1, 3, mais 4 igual a 7. Então, o valor numérico dessa expressão algébrica. Vamos fazer mais um exemplo. Apagar aqui os cálculos de potência do primeiro exemplo. E eu tenho um outro exemplo, onde eu vou ter x elevado ao quadrado, y elevado ao cubo, menos 2x elevado ao cubo, y mais 4xy menos 1. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o x igual a menos 2 e o y igual a menos 1. Então, olha só, o x vale menos 2, o y vale menos 1. Então, eu vou substituir. Observa que aqui eu tenho uma multiplicação, aqui eu também tenho multiplicação, porque não tem sinais entre esses números. Eu tenho o x está elevado ao quadrado, então vai ficar menos 2 ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado vezes o y é menos 1, então vai ficar menos 1 elevado ao cubo, menos 2 vezes o x elevado ao cubo, x elevado ao cubo, x é menos 2,
Então, vai ficar menos 2 vezes o y. Esse y vale menos 1. Então, menos 1 mais 4 vezes o menos 2 vezes o y, que é menos 1, menos o 1. Né? Colocar aqui no cantinho, quase não deu para colocar. Menos 2 ao quadrado. Então, tenho que resolver a potenciação. Menos 2 ao quadrado. Né? Já vimos que para resolver uma potenciação, você tem que multiplicar a base por ela mesma quantas vezes a potência indica. Né? Aqui vai dar 4 positivo. Né? Vezes menos 1 elevado ao cubo. Né? Resolvendo essa potência aí, vai ser menos 1. Menos, aí eu tenho 2 vezes 2, né? Aqui é elevado ao cubo, né? Tinha colocado o quadrado. Elevado ao cubo. Menos 2 elevado ao cubo, né? Resolvendo essa potência, será menos 8 vezes menos 1. Mais, né? Ó, observa que eu já posso, né, resolver essa operação aqui. Só que eu vou deixar para resolver depois, né? Mais 4 vezes menos 2 vezes menos 1. Aí repete o menos 1 aqui. Observa que eu vou resolver essa multiplicação aqui, ó. Menos 1 vezes 4, ou 4 vezes menos 1. Isso aqui será igual a menos 4. Aqui eu tenho menos 2 vezes menos 8 vezes menos 1. Então, menos por menos dá mais, e mais por menos continua sendo menos. 2 vezes 8 é 16, vezes 1 é 16. Mais, né? Mais, aqui eu tenho 4 vezes menos 2 vezes menos 1. Então, mais por menos é menos e menos por menos é mais. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 1 continua sendo 8. Menos 1, né? Que é esse menos 1 aqui. Então, menos 4, menos 16. Números com o mesmo sinal. Conserva-se o sinal e soma os módulos. Conserva-se o sinal e soma os módulos. Mais 8, menos 1. Aqui eu tenho menos 20 mais 8. Conserva-se o sinal do maior valor absoluto, né? O maior valor absoluto é o 20, né? Porque tem maior módulo do que o 8. Então, conserva-se o sinal do 20, que no caso é menos 20. Então, fica menos e subtrai. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior valor absoluto e subtrai. 20 menos 8, 12 menos 1. Sinais iguais, conserva-se o sinal e soma. Então, conserva o sinal e soma. 12 mais 1, 13. Resultado, menos 13.